7h18 na Paraíba. Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade. Vamos falar de eleição agora aqui no Jornal da Manhã. Eleições 2024. Os partidos têm até a próxima segunda-feira para realizarem as convenções para definir os nomes que disputarão as eleições deste ano para prefeito, vice e vereador. Somente após as convenções o partido pode solicitar o registro de candidatura. Até agora, a Paraíba já tem mais de 400 candidatos com o registro feito na Justiça Eleitoral aguardando julgamento. São 31 candidatos a prefeito, 31 a vice e 378 a vereador. Sobre esse novo momento do calendário eleitoral, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Antônio Leonardo. Mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do Jornal da Manhã. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Eu que agradeço o convite mais uma vez de estar aqui para poder trazer alguns esclarecimentos para os ouvintes qualificados do Jornal da Manhã. Vamos em frente. Vamos lá, esse é um momento crucial para quem quer se candidatar, não é? Qual a importância desse procedimento ser feito pelos partidos? Existe alguma possibilidade de quem não obedecer esse prazo insistir em uma candidatura, doutor Leonardo? Não, Daniel, vamos lá. Primeira pergunta. As convenções partidárias é um dos momentos talvez mais importantes no calendário eleitoral, porque ele formaliza justamente a transformação daquela pessoa que vinha desde o começo do ano se lançando como pré-candidata, como formalmente candidata. A convenção nada mais é do que o ato, a solenidade, a reunião do partido em que os filiados decidem lançar alguma candidatura para o pleito eleitoral. Então, sem o registro, sem a realização dessa convenção, obedecendo às regras legais, não é possível a gente falar em candidatura. Então é extremamente importante essa formalização, essa deliberação, essa sabatina que o partido faz internamente para lançar os seus filiados ou determinados filiados e filiadas como candidatos. E se porventura for descumprido esse prazo, que pelo calendário eleitoral as convenções partidárias começaram a ser permitidas desde o dia 20 de julho até a próxima segunda, não existe outra possibilidade para a gente conseguir registrar algum candidato. Então, se não obedecer esse prazo, infelizmente não tem outra alternativa senão aguardar a eleição daqui a próximos 4 anos novamente. Nós temos aí o prazo de convenções, né, que é esse momento que precede o registro de candidatura, que já iniciou, e temos aí, como eu falei, mais de 30 candidatos a prefeito, a vice e mais de 370 a vereador aqui no estado da Paraíba. Esses registros que foram solicitados à Justiça Eleitoral, eles ainda podem ser alterados até o fim do prazo das convenções, ou seja, quem colocou lá essa situação, fazer uma nova convenção, mudar realmente o destino ali do partido para as eleições e alterar o registro de candidatura, ainda é possível fazer isso? Isso, Daniel, é possível sim, tá? Então, foi formalizada a convenção, que tem até o próximo dia 5 de agosto. Como você bem falou, os candidatos e os partidos possuem até o dia 15 de agosto para lançar no sistema da Justiça Eleitoral os seus respectivos registros de candidatura. Então, depois que é escolhido na convenção, tem um prazo até 15 de agosto para eles apresentem à Justiça Eleitoral as suas informações, os seus documentos, demonstrando que eles reúnem as condições para serem candidatos, não incidem em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade, e a Justiça Eleitoral naturalmente vai fazer essa peneira, esse filtro, para saber se as pessoas cumprem ou não os requisitos. A legislação eleitoral também prevê que, se ocorrer alguns problemas, como por exemplo, morte de candidato, renúncia, a pessoa desistiu por algum motivo, substituição de candidato em razão dele não reunir algum ou outro requisito. Então, dentro dessas possibilidades, é ainda viável a substituição desses candidatos. Então, se a pessoa morreu, o partido pode ir lá
e substituí-lo. Se a pessoa renunciou, desistiu da sua candidatura, o partido também pode ir lá indicar o nome de outra pessoa, ainda que depois desse prazo, dia 15 de agosto, porque isso naturalmente é uma situação que vai acontecer depois do prazo legal. E para essas hipóteses, a Justiça Eleitoral permite que haja substituição e a indicação de novas pessoas. Nós estamos entrevistando o advogado Antônio Leonardo, especialista em direito eleitoral aqui no Jornal da Manhã. A gente sempre ouve, não é, durante a convenção, que aquela pessoa que está se colocando ali diz: agora eu não sou mais pré-candidato, eu sou candidato. A partir do momento em que ele é homologado pela convenção, o que é que muda para a Justiça Eleitoral? O que é que ele pode começar a praticar, pedir voto, enfim, o que é que ele pode fazer a partir desse momento? Depois da convenção, Daniel, como você bem falou, o candidato, a pessoa deixa de ser pré-candidato e foi formalmente escolhida pelo partido para ser candidato. Então, o status, a nomenclatura passa a ser candidato. Porém, a propaganda eleitoral apenas é permitida no ano de 2024, a partir do dia 16 de agosto. Então, muito embora a pessoa já tenha sido alçada à condição de candidato, ela ainda permanece proibida de fazer pedido de voto, divulgar o número de candidatura vinculada com a sua imagem, formular pedido de apoio. Então, todas aquelas restrições da pré-campanha, elas permanecem ainda até o dia 16 de agosto. A partir do dia 16 de agosto, fica liberada a propaganda de um modo geral, e aí você pode veicular santinho, pedir voto, publicar vídeo em rede social pedindo, enfim, todos os atos de propaganda eleitoral em si ficam permitidos até o dia 16 de agosto. Até lá, o candidato vai ter que aguardar aí um pouco a ansiedade e a vontade de colocar o carro na rua, mas ele não pode fazer essas ações, esses pedidos, sob pena de ficar configurado uma propaganda antecipada. Então, muito embora já tenha formalmente reconhecido como candidato, ele só vai poder fazer esses atos de campanha mesmo a partir do dia 16 de agosto. Doutor Antônio Leonardo, a gente percebe aqui no sistema da Justiça Eleitoral que cada registro de candidatura abre-se ali como se fosse um processo realmente, né, para a Justiça Eleitoral autorizar ou não aquela candidatura. Muitas vezes esse processo demora, né, e fica aquela discussão, tal candidato não está inelegível, mas o nome consta ali no sistema, aguardando o registro de candidatura e faz campanha e vai para a guia. Existe uma demanda muito grande na Justiça Eleitoral nesse sentido, que acaba prejudicando o andamento dessas ações e colocando o eleitor em dúvida? Isso, na verdade, Daniel, como é que funciona isso aí? Com a formalização dos registros de candidatura, que você já trouxe aí alguns números, até o dia 15 de agosto, a gente tem uma perspectiva que esses registros vão estar na casa dos milhares, tá? Então, a gente precisa ter compreensão que nos 223 municípios, nós vamos ter, pelo menos, em tese, 2 candidaturas, uma de oposição e uma de situação para os cargos majoritários de prefeito e vice, e nós vamos ter dezenas de candidaturas para os cargos de vereador. Então, isso multiplicado por 223, nós acabamos de ter milhares de pedidos de registro de candidatura distribuídos pelas zonas eleitorais, que são responsáveis por analisar nas eleições municipais esses registros. E, naturalmente, com esse volume considerável, a Justiça Eleitoral tenta se organizar para que, no mínimo espaço de tempo, ela consiga dar uma resposta para a sociedade, fazendo análise daqueles candidatos que possuem ou não os requisitos para para disputar as eleições. Só que, naturalmente, um ou outro processo acaba tramitando mais lento ou mais demorado em razão de discussões que existem dentro dos processos, e isso faz parte do processo eleitoral. O que a gente tem uma compreensão muito clara da organização da Justiça Eleitoral, especificamente aqui no estado da Paraíba, pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, é que é dada uma prioridade absoluta, até mesmo em razão do dispositivo legal. A lei eleitoral prevê prioridade absoluta nos processos de registro de candidatura. Então, todo o capital humano da Justiça Eleitoral, os servidores, os juízes, desembargadores, promotores e promotoras,
focam 100% sua atenção e o seu tempo para que os registros de candidatura sejam analisados, julgados e deliberados o mais rápido possível, justamente para dar essa resposta para a sociedade de quem pode ou não ser candidato. Naturalmente que alguns atrasos acontecem, mas normalmente a gente tem visto uma resposta muito rápida e célere da Justiça Eleitoral nesse sentido. Doutor Antônio Leonardo, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan João Pessoa. Já faço um novo convite aqui para, em outros momentos desse processo eleitoral, voltar a participar do Jornal da Manhã, trazendo esses esclarecimentos. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Daniel, pelo convite. Estou sempre à disposição para colaborar com vocês. Muito bom dia para todos e um forte abraço.